Alguma vez você já teve problema com desempenho, performance ou talvez uma otimização no seu SEO com as suas aplicações em React? Então talvez a sua solução seja o Next. Mas o que é o Next? O Next é nada mais do que uma ferramenta full stack do ecossistema React. Ele traz melhorias e otimizações muito importantes para a gente, além de trazer uma camada de servidor nativo dentro da sua ferramenta. Além disso, ele traz melhorias com questões de configurações iniciais que a gente tem com o React, por exemplo, como o Babel ou o Webpack, utilizado tanto para transpilação de código quanto para a questão de buildagem da nossa aplicação. Ou seja, o Next traz para a gente uma questão que vai além da tecnologia. Ele traz para a gente uma entrega de produto valiosa, algo que pode ser um problema quando a gente está tratando com o React. Outro ponto muito importante da gente citar é que ele é mantido pela Vercel, além de ser utilizado por muitas outras empresas. Ou seja, é algo de confiança e muito fácil de ser utilizado. Só que antes da gente continuar, eu preciso que vocês se atentem a algo que eu já citei anteriormente. Ele é uma ferramenta full stack. E o que significa isso e como isso impacta a gente? O Next é uma ferramenta full stack porque ele integra questões de back-end dentro do front-end, ou seja, o servidor que eu falei anteriormente. Ou seja, quando a gente está trabalhando com o Next, a gente tem a possibilidade de utilizar um back dentro do front, algo que o React não nos possibilitaria. Eu vou chegar até a citar para vocês, um pouquinho mais para frente, sobre a questão de pastas. E a partir da pasta API, a gente consegue criar essas endpoints e utilizar dentro da nossa aplicação. Além disso, a gente tem questões como banco de dados, ou seja, integração com RMs como Prisma ou ODMs como Mongoose e também integrações com back-end nativo, com SQL nativo ou Firebase, ou seja, integração de back-end completo dentro do nosso front, algo que nunca existiu para uma ferramenta React. Mas além dessas ferramentas que eu já destaquei, tem algo que é completamente diferencial no Next e que tem relação essencial com esse servidor que eu estou citando aqui para vocês, que é nada mais do que a renderização híbrida. Tá, mas antes de entender o que é essa renderização híbrida, eu preciso que vocês se atentem a algo que vocês já sabem, que são as SPAs. Para quem já mexeu com o React, sabe que as SPAs significam nada mais do que Single Page Application, que é nada mais do que a geração de uma única página em HTML para toda nossa aplicação. Ou seja, para uma página HTML, a gente tem diversos arquivos JS, ou seja, cada alteração, cada componente é um arquivo JS, e todos eles são renderizados dentro dessa única página HTML. Isso foi uma mudança grotesca dentro do nosso desenvolvimento web, porque ele propôs páginas mais ágeis e mais fáceis de serem desenvolvidas e também mais receptivas para o desempenho e melhoria desse usuário. Só que como tudo não é flores, isso também trouxe impactos negativos para esse desenvolvimento. Como já citado, baixa performance em SEO, ou seja, os navegadores, os buscadores, como o Google, por exemplo, a princípio recebem uma página em branco, já que o HTML não tem nada preenchido nele, tendo desempenho negativo quando a gente tem questões como buscagem, como questão de relacionamentos com o que está sendo exibido naquele site. Além disso, a gente tem questões como baixa performance dessa aplicação, já que, como tudo é gerado através do JS, a gente tem que ter uma pré-buildagem de todo o arquivo JavaScript existente, ou seja, o site se torna muito mais lento do que deveria ser. E algo que o Next faz diferente é que ele obriga a gente, o React no caso, a separar os dois mundos, front e back-end, o que para algumas aplicações pode ser um impacto muito negativo. Então, o Next veio justamente para poder resolver todas essas problemáticas, com o nome já citado, a renderização híbrida, que traz pra gente o melhor dos dois mundos. E a gente tem 4 estratégias principais que foram essenciais para essa construção do Next. A princípio, a gente já tem uma que vocês já conhecem, que é Client-Side Rendering, algo já existente no React, que traz pra gente uma única página HTML sendo renderizada através do JavaScript. Ou seja, nada de novo por aqui, que é nada mais do que a melhoria mais impactante que a gente tem no Next, já que ela vai promover uma renderização da página pelo servidor. Após a renderização pelo servidor, ela vai ser enviada para o usuário. Então, no momento que ele está vendo aquela tela e pelos próximos que virão, ele verá o mesmo conteúdo. Somente com uma nova requisição, com uma nova buildagem, assim, a gente vai ter essa página sendo mudada e alterada com as informações. Isso traz para a gente o melhor dos dois mundos, já que a gente promove uma página que não é completamente estática, nem tem renderizações constantes que impactam muito esse desempenho com o navegador, com o SEO e também com o usuário.
Aliás, isso é só possível através do servidor back-end que existe na nossa aplicação, que foi citado por vocês, já que esse servidor promove para a gente a criação dessa página e é enviada para esse nosso navegador com uma página completamente estática. Aqui a gente tem uma página que é nada de novo por aqui. Para quem já fez disciplinas como desenvolvimento web, conhece muito bem as páginas estáticas HTML. E a Static Site Generation é nada mais além disso. Ela vai promover para a gente uma página completamente estática, algo que não existe no React, por isso que ela é muito positiva no Next. Então, se a gente tem uma página que nunca vai mudar ou que muda com muita pouca frequência, a gente gera uma static page, já que ela não vai ser alterada. Portanto, a gente envia para o servidor sempre uma página HTML. Então, no momento de buildagem, quando a gente buildar a nossa aplicação, essa página estática vai ser gerada e não vai ser alterada. Por fim, a gente tem uma página super interessante, Incremental Static Regeneration, que é nada mais do que a junção do estático com o dinâmico, algo perfeito para a gente. Por que da regeneração? Essa regeneração ela é extremamente interessante, porque em vez de a gente ter uma página estática em período muito longo, como acontece com a server-side, a gente vai definir um prazo para revalidar isso. Então, de 1 minuto, de 2 minutos, ou o que seja, a gente vai promover uma geração de novo desse código, sem ter que buildar novamente a aplicação ou ter que regenerar ela no nosso navegador. Isso promove uma página muito interessante para quem tem necessidade de buscar uma informação em API, mas não com tanta frequência, talvez bloqueando requisições por minuto. A gente utiliza essa abordagem porque ela vai trazer informações novas para esse usuário com bastante frequência, mas não ter bloqueamento de requisições, como por exemplo. Deu para entender agora por que o Next é full stack? Ele não deixa para a gente somente um front-end, ele traz o melhor dos dois mundos, trazendo também com a gente o servidor. Então, além de promover questões como API, back-end ou outras ferramentas que eu citei aqui, ele traz o servidor como ferramenta de geração de páginas, e isso é muito interessante para o desenvolvedor front-end, já que a gente tem uma melhoria de SEO extremamente interessante, ou também o melhor desempenho das nossas páginas. Então, o servidor vem com a gente como aliado principal, não em si de guardar informações ou de armazenar conteúdos ou algo similar. Ele traz para a gente como uma ferramenta muito importante para poder gerar páginas e ter um belo desempenho. Por fim, vamos continuar com o nosso conteúdo. E agora a gente vai falar sobre arquitetura de rotas. Para quem já conhece o React, sabe que a gente utiliza o React Router DOM, que é nada mais do que uma ferramenta que possibilita a gente criar esse roteamento dessas SPAs. No Next, a gente muda isso completamente, utilizando um File-Based Routing, ou seja, um roteamento baseado em arquivos e em pastas. Então, quando a gente cria uma pasta nova ou um arquivo novo, isso vira para a gente a nossa URL. Uma pasta profile vira para a gente uma rota profile, que vai acessar a nossa página de perfil, por exemplo. Isso é muito interessante porque traz uma facilidade para o desenvolvedor sem tamanho, algo que para muitos pode ser e se tornar um problema com o React Router DOM existente no React anteriormente. E alguns recursos interessantes sobre isso são dois que eu posso citar por aqui. O Dynamic Routes possibilita para a gente rotas dinâmicas. As rotas dinâmicas são nada mais aquelas que a gente precisa acessar uma variável dinâmica, que pode ser o ID, que pode ser informação de CPF, por exemplo, e-mail, que seja. Muito conhecidas em páginas de perfil ou em páginas de usuários, por exemplo. Ela é gerada por meio dessa rota, e ela tem uma diferencinha um pouco diferente das outras, e ela é cercada por colchetes. Isso possibilita que a gente está declarando que aquela rota, que aquela página em específico vai ser dinâmica e toda a configuração do Next possibilita a gente fazer isso automaticamente. O segundo tópico que a gente tem é as API Routes, já citadas por vocês por aqui. Eles são os nossos endpoints criados no servidor, mas eles utilizam também a questão de roteamento por pastas. Então, se a gente criar uma pastinha chamada API, a gente vai ter por lá todos os nossos endpoints criados na questão de servidor. Além disso, a gente tem questões de otimização nativas dessa própria ferramenta, como questões de imagem, que são carregadas de forma moderna, com quesitos de lazy loading e também responsividade automática. A gente tem também questões de script, que são carregadas de forma inteligente, caso forem externos do programa. Por fim, a gente tem o Prefetch Link, que é nada mais do que a renderização previamente das páginas que vão ser clicadas através de um link. Isso já existia no React, só que no Next isso é feito de forma diferente, já que anteriormente utilizava-se o conceito de React Router DOM. Tá, mas e o deploy, como que fica? Com toda essa robustez apresentada pelo Next, a gente pode pensar que isso pode ser um problema, já que a gente tem servidor, front-end, questões como HTML, JS, CSS.
Só que a gente tem um suporte muito bom, porque como ele foi feito através da Vercel e com o suporte da Vercel, a gente tem um deploy muito facilitado e com questões de CI/CD já integradas até mesmo com o próprio GitHub. Então, se você já domina React, a evolução natural disso é aprender o Next. Não existe procurar as documentações, elas são muito necessárias para o seu aprendizado. Qualquer dúvida, a gente está por aqui.